anda sempre fugindo, sempre pobre e perseguido. Não tem cova nem tem ninho, como se fora um maldito. Porque ser gaúcho, caramba, ser gaúcho é um delito. Bueno, gente, vamos ver quem está conosco no programa de hoje. Quando eu fui tratar desse assunto, né, que cheguei pelos caminhos da vida. Né? Não foi a minha primeira escolha, foi ao longo dos estudos agrários, enfim, da modernização da agricultura, que da tese de doutorado eu fiquei devendo alguma coisa para o gaúcho, eu fiquei devendo, quer dizer, qual é que é a função social do peão. Né? Foi a partir daí que eu comecei a buscar. Tá aí, o geógrafo e escritor Luiz Fernando Fontoura e a pianista Olinda Alessandrini. E a gente começou o programa de hoje com uma estrofe que pode parecer meio pesada, meio dura, sobre esse gaúcho que precisa andar fugindo, que não tem nem onde se esconder, porque ser gaúcho é um delito. Puxa, meus coestaduanos, meus conterrâneos vão ficar bravos comigo, sobretudo com esse programa indo para o país inteiro. Mas é claro que essa estrofe não está falando nisso que hoje se usa como gentílico. Natural do Rio Grande do Sul é um gaúcho. Está falando de um personagem específico e de uma época específica da história. E é um clássico da literatura, o que a gente citou aí numa tradução. É José Hernández no seu Martim Fierro. O que é isso de gaúcho? Como é que vive um gaúcho? Como é que vivia? O que ainda pode se continuar chamando gaúcho? Tudo isso a gente vai conversar com este que nos deu a alegria de vir aqui para a beira desse fogo, Luiz Fernando Fontoura. Muito obrigado. Olá, tudo bem, Demétrio? O nosso público que nos assiste. É um grande prazer, um grande privilégio estar aqui, poder falar então dessa obra, né? Desse texto que há muito tempo eu queria fazer, né? Que era um texto sobre o gaúcho, né? Aquele que vai dar origem ao peão, mas principalmente esse início, essa gênese, né? As condições, por isso mesmo, né? O conceito de modo de vida, né? Quer dizer, as condições sociais e ambientais onde surge esse personagem dentro de uma complexa divisão do trabalho, né? Que é o que vai lhe dar essa habilidade. Pois é, eu insisto um pouquinho pelo fato justamente da gente estar sendo assistido, o que é uma alegria, pelo país inteiro, né? E existe esse personagem que nasce num determinado momento, começa a surgir essa palavra para designar alguém a partir do século XVIII, enfim, tu vais ter isso mais preciso, e seria mais ou menos, vamos fazer um paralelo aqui, como se todos os paulistas, todas as pessoas que nascessem em São Paulo fossem chamadas caipiras, ou as pessoas que são nascidas em Minas Gerais. Ia ficar uma confusão de quando se está falando num tipo sociológico definido na história e quando está se falando no gentílico. Nesse caso, nós não vamos falar no gentílico, nós vamos conversar com o Luiz Fernando sobre esse personagem que é ou que foi o gaúcho, porque muita gente diz que ele não é mais. Tem muita gente na Argentina, no Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul, que diz que aquele personagem não existe mais. O que tu achas disso? O gaúcho, da forma como surgiu, né? Aliás, como tu colocasse muito bem ali, né? na letra, né? Ser gaúcho é um delito. Né? Quer dizer, o gaúcho nasce, em primeiro lugar, como socialmente excluído. Né? Quer dizer, ele é filho de mulheres roubadas, né? De mulheres violentadas, indígenas, negras, brancas roubadas, né? De Montevidéu principalmente. Então ele é socialmente isolado, né? Ele é realmente um cara mais ligado ao delito. Né? Mas o principal delito que ele fazia no começo, né? Lá do arriador, do xangador, do gaudério, até chegar do termo gaúcho, que é o mesmo, né? Quer dizer, ele era o cara que fazia o serviço sujo, ele ia lá na banda oriental buscar matar, né, dos rebanhos de bovino
Brasil, né, para entregar para os portugueses que contrabandeavam isso para a Inglaterra, que tinham a necessidade dessa matéria-prima lá para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Esse couro é aproveitado como correias, né? Então ele fazia parte dessa divisão do trabalho, mas socialmente ele era um excluído, né? E então desse gaúcho, né, ou desse gaúcho, melhor dizendo, né, até chegar praticamente no gentílico, né, passando por diversas formas, né, inclusive o principal deles, né, que é o peão. Mas o peão já é um cara sedentário dentro da estância, com as mesmas habilidades do gaúcho, aquele que é lá. Até porque, e como é que ele ia sobreviver se não soubesse, né? Primeiro, arrumar um cavalo para ele, uma montaria, né? Quer dizer, isso aí fazia parte da sobrevivência. Né? Quantos ficaram pelo caminho, os que não conseguiram, né? Cavalgar atrás, então, dos rebanhos bovinos, né? Fazer essa riada, retirar o couro e vender. Né? Era disso que ele poderia. Né? Continuado num período enorme. Quando tu fala que já não é exatamente o mesmo cara, vai se modificando, né? Vai sendo aproveitado como peão soldado, aquela necessidade de cuidar do território. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, puxa, isso tem quase, se não tem exatamente, a idade da colonização neste lugar aqui. Tem quase, né? Tem. A partir de 1700, por aí, já começa a aparecer. Mas é interessante, né, que quanto mais, digamos assim, com uma baixa densidade demográfica, para não falar no vazio, porque vazio não era, né, haviam várias etnias indígenas, os próprios guaranis ocupavam uma boa parte da banda oriental do Uruguai, né? Então, vazio não era. Mas essa possibilidade do gaúcho ir lá bater, não, uma res e retirar o couro e vender, isso foi diminuindo na medida em que foram sendo doadas, né? Assim como as sesmarias aqui, havia as doações a partir de Montevidéu. E assim como aqui pelo Rio Grande do Sul, depois formado o Rio Grande do Sul, as primeiras sesmarias, antes até das primeiras cidades. Né? Então essas duas se encontram e cada vez mais vai diminuindo o espaço para o gaúcho, mas não da sua habilidade. Ele ainda era utilizado nas instâncias, só que ele foi deixando de ser aquele cara que circulava, né, que não ficava em qualquer instância, né, ia lá, fazia um serviço para ganhar um dinheiro, para ganhar na pulperia, lá e por aí vai. Apareceram os donos, né, daquelas terras. Foram aparecendo, quer dizer, os territórios, né, que foram mudando. Talvez o final do mais parecido com esse gaúcho se dê do exército de Artigas. Né? Então, nós podemos ter ali, então, o final, né, a derrota do Artigas, né, e aquele desmembramento. Eu tenho a impressão que por ali, aquele gaúcho mais liberto, né, porque ali ele ainda não almejava a terra que o Artigas queria, mas ele queria ter o direito à liberdade de cavalgar e fazer aquilo que ele sempre fez. Né? Naquela proposta impressionantemente moderna, certamente foi muito assustadora. A gente pode imaginar a perseguição que o Artigas sofreu, porque o Artigas faz um regulamento de terras, né? Uma espécie de reforma agrária. Ele propõe isso. Ele propõe levar em conta as etnias indígenas, os negros, cuidar de pessoas que naquela época ninguém prestaria atenção nisso, das viúvas, dos órfãos desfavorecidos, enfim. Ele tinha um projeto que realmente abarcava todo mundo, né? E aquela, pode ser pionada, mas até antes de pionada, aquela gente livre que andava ali se encontrou com aquela bandeira. Né, os camponeses todos, quer dizer, aqueles agricultores também, todos andavam dentro do projeto do Artigas, né? Que é claro que a gente levaria um tempão aqui para falar, né? O que Espanha e Portugal vão chamar de uma grande anarquia. Né? O Estado anárquico, que se transformou em Estado anárquico, era a tomada popular, junto com Artigas. Né? Anárquico do ponto de vista do poder, né? Real. Sim, né? hoje virou a palavra, né? Já naquela época, que indica bagunça total. Bagunça total, né? A falta de tomando seguimento conta, a qualquer né? regra. Estavam se apropriando da terra, na verdade era isso. Né? Mas quando tu falas em modo de vida, tu também está levando em conta um cara contemporâneo, tu não está querendo entrar nesta linha, nesse discurso de algumas pessoas, de alguns
alguma tradição literária ou não, que coloca a ideia de que esse gaúcho não existe mais. Bom, tu disseste que não existia mais aquele formato original daquele cara absolutamente livre. Mas há algo que ainda existe, independente daquele gentílico, que é um gaúcho, né? Pois eu me quero dizer, né? Eu fico pensando, às vezes, né? E até vindo para cá, eu vinha pensando um pouco nisso, né? De que, na verdade, não se pode se reproduzir, né, aquele modo de vida hoje no meio urbano, porque não há espaço, né? Quando fala assim, não, vamos campear campo afora, né, livremente e tal, quer dizer, não, isso não se reproduz hoje, né? Não há condições, né? Mas reproduz outras coisas, né? Como, por exemplo, a reprodução do silêncio, né? Do tempo extremamente devagar. Né? Eu digo assim, não há mais lugar, né? E tu é um especialista nisso, eu admiro a tua obra, né? Por exemplo, né? Não há mais tempo da carreta do Atahualpa Yupanqui, né? Quer dizer, ele já mais ou menos introduz isso, não há espaço para isso. É verdade. Né? Esse vazio demográfico mudou, né? Aquelas paisagens campestres da pecuária extensiva, ainda que com alguns pontos de modernização aqui e ali, né? Mas ainda era um capataz, 3 peões, uma meia dúzia de cachorro, né? Bons cachorros, trabalhadores e tal. Fundamentais, Fundamentais, né? Que eles tomavam conta de 3.000 hectares. Quer dizer, hoje não. Hoje tu entra, enfim, numa instância moderna, né? Que produz com o objetivo de produzir carne, mas ela produz outros cereais também. Então, tem lá uma equipe da lavoura e uma equipe da pecuária. Tu aumentou a densidade, aumentou a divisão do trabalho. Isso é resultado da modernidade. Nesse sentido, a modernidade ela vem acabando com o gaúcho desde o começo do cercamento das terras lá da Argentina, que era um sinal de modernização. Né? Ou seja, um touro não vai cobrir a vaca do vizinho. Né? Quer dizer, ele está investindo capital no melhoramento. Marca, né? Isso. Marca ferro, exatamente. Registro. Né? Produção de passagem artificial para alimentação diferenciada do gado. Quer dizer, tudo são investimentos que foram surgindo e que nem sempre o gaúcho foi sendo absorvido para essas tarefas. Né? Eu vinha pensando aqui agora num filme, A Casa Vazia, agora não vou me lembrar do autor, mas está passando, né, ali na Casa de Cultura, há bastante tempo, enfim e tal. Né? E ele reproduz aquilo, né? Quer dizer, o filme, o silêncio do peão desempregado, onde apenas no abigeato é que ele encontra alguma forma de ganho, né? Porque não há mais tarefas dentro da paisagem com aerogeradores, né? com fios, asfalto. Né? Uma cena muito marcante, para mim, que trabalhei bastante tempo na universidade com isso, a modernização da agricultura, né? Onde ali um responsável ali, né, que estava buscando trabalhadores, estava selecionando, pergunta aqui, quem é que mexe com GPS? Todo mundo se olhou e disse assim, quer dizer, estão fora. Certo? Quer dizer, todos eram peões hábeis. Antes era um vaqueano, um rastreador. Exatamente. Agora é o GPS. Agora GPS tem que saber operar, né, uma máquina e tal. E não foi preparado para isso, inclusive. Então, continuam a ser excluídas. Essa exclusão ela continua. Então, tem vários aspectos de pessoas que mantêm parcialmente um modo de vida e que são ainda gaúchos ou peões, né? Mas, da mesma forma, a exclusão social que se deu lá no início, ela continua hoje, eu diria. Né? Esses caras, em um dado momento, certamente com muita ênfase do século XIX, nos 3 países, no Uruguai, na Argentina e no sul do Brasil, esses caras foram guerreiros, foram obrigados ou não, porque a literatura gosta de dizer que eles adoravam brigar e tal, mas eles fizeram as tais das guerras gaúchas, das guerras gauchas. E eu fiquei pensando para cantar aqui para ti, cantar para o pessoal em casa, numa milonga que fala da relação do gaúcho com o mundo equestre, com o cavalo, mas que tem um ganho muito interessante, porque ela diz o seguinte, que os cavalos eram recordados pela pelagem, não tinham nome. Uhum. Isso é só para gente mais fina, mais rica, ter cavalo com nome. O cavalo era chamado pela pelagem. E foram para a história, né? Os cavalos entraram para a história sem nome, como os gaúchos. Né? Uma intenção dessa milonga de dizer, os verdadeiros gaúchos que foram para a história eram os anônimos, eram aquela
massa, aquela bucha de canhão, se a gente preferir. Essa música, eu gosto muito de dizer isso quando eu a canto, ela nasceu como um improviso. Se chama pajada, essa forma de improviso, seria como se fosse um repente nordestino. Depois ela foi registrada, mas na hora, imaginem que essa coisa bonita, feita por um uruguaio e um argentino. O uruguaio usando elementos da história do Uruguai, o argentino usando elementos da história da Argentina, foi um improviso, foi um repente, que se chama Pajada al Cavallo. Vamos escutar? Vamos ouvir. El caballo que ha llegado con don Pedro de Mendoza sobre la pampa gloriosa, luego se ha multiplicado. Traía un zaino colorado que cuando desembarcó junto al riachuelo montó, y pienso que fue el primero que resollando el pampero esas paraderas cruzó. Agora responde o Uruguai. En el suelo paraguayo, cuando Artigas se moría, traigan mi moro, decía, quiero morir de a caballo. Argentinos y uruguayos ya conocen el porqué, hay que estribar con más fe. Cuando ya al final se advierte que al buen gaucho ni la muerte debe agarrarlo de a pie. A caballo por Suipacha, con los gauchos de Balcarce, que amagando replegarse volvieron de punta y hacha, con esos criollos sin tacha que a la alerta de un clarín desde el lejano confín en un galope nos llega el tostado de Santos Vega y el blanco de San Martín. En el galope, en el tranco, el paseo, el sacrificio, el palomo de Aparicio tuvo alas de poncho blanco, y en el centro y en el flanco de las pampas solariegas se toparon en refriega, para el mal o para el bien, los oscuros de Pincén y los blancos de Villegas. Un moro de buena laya montó Güemes al comienzo, un vallito en San Lorenzo cayó bajo la metralla. En la guardia el monte talla un colorao, sangre toro, como diciendo atesoro aquel corvo soberano. Va el Rosillo de Belgrano y Martín Fierro en su moro. Sin dejar nombre alguno, porque el paisano sencillo los nombró por el Rosillo, el Gateao o el Obuno, el Pangaré y el Cebruno. Lo sencilla la memoria con un apero de gloria y con las señas del pelo, como el gaucho de estos suelos, fueron sin nombre a la historia. Como el gaucho de estos suelos fueron sin nombre a la história. Mas antes desses caras irem para a história, lá antigamente ou até hoje, eles tiveram e têm o seu modo de vida. Deixa eu mostrar esse teu trabalho, porque esse título chama a atenção. O gaúcho e seu modo de vida. Este aqui é o trabalho
aqui, esse geógrafo que, afinal de contas, abraçou muitas outras disciplinas para mexer com esses assuntos, apresentou recentemente, está fazendo um tremendo de um sucesso, está começando a sua caminhada. Deu aí? Tá visto? Modo de vida. Tu estavas falando aqui em outros papos em off, na rádio, a gente teve a oportunidade de conversar na Feira do Livro, tu estiveste falando sobre a determinação do ambiente, da paisagem, em cima deste cara, mas também como uma regra geral ao longo da história. Aí é que entrou o geógrafo com tudo nessa pesquisa? Sim, sim, sim. Esse é um trabalho principalmente de geografia, né? Eu diria assim que é um trabalho da minha maturidade intelectual, se eu posso dizer isso, né? Está nesse livro. Primeiro por questões pessoais, alguma vivência de campo que eu tive na infância e adolescência em Lavras do Sul, né, com um primo da minha idade, que eu ia para fora, como se dizia, né, com ele, o pai dele é estanceiro, enfim, tal, ele depois foi também, né, então eu aprendi algumas coisas, né, ele dizia que eu não fui gaúcho né, cavaleiro, quer dizer, cavaleiro por detalhe, né, e tinha uma foto do dia que eu estava recordando, né, eu com a rédea assim, para o lado, né, isso eu tinha uns 15 anos na foto, né, a rédea que deveria puxar o cavalo para a esquerda estava solta. Depois que eu me dei conta disso, faz pouco tempo. Até né? perigo e a isso. outra estava puxadinha, mas eu puxava aqui. Quer dizer, o cavalo deveria estar pensando, vem cá, te decide para onde é que tu quer que eu vá. Explica o que tu quer, né? Então, quer dizer, mas essa é um pouco da minha vivência, quer dizer, dessa questão de se acostumar com a questão da paisagem, com a lide, né? Quer dizer, quando eu fui tratar desse assunto, né, que cheguei pelos caminhos da vida. Não foi a minha primeira escolha, foi ao longo dos estudos agrários, enfim, da modernização da agricultura, que da tese de doutorado eu fiquei devendo alguma coisa para o gaúcho, eu fiquei devendo, quer dizer, qual é que é a função social do peão. Né? Foi a partir daí que eu comecei a buscar. Né? Então o livro começa com a questão geopolítica, quer dizer, o surgimento de colônias do Sacramento. Não pode ser contrabando, não é muito mais que isso. Né? Há toda uma caminhada dos portugueses durante a união das coroas ibéricas, né, durante um tempo, fundação de Buenos Aires, e aí surge a oportunidade, né, da manutenção daquele contrabando que os portugueses já faziam, e aí de colônia do Sacramento há a possibilidade nas planuras, né, naquela planura extremamente campestre, né, de campo, aonde, né, seja lá quem introduziu, mas que principalmente os guaranis vão criar essa lide campeira. As primeiras instâncias são guaranis. Olha só. Não, né? e nas melhores pastagens do mundo, nesse contexto de definir as fronteiras, que foi uma fricção que durou tanto e tanto tempo. Tem muito disso aqui, por isso eu falo nessa questão meio interdisciplinar, tanta pesquisa histórica, tem perfumes muito interessantes de antropologia nesse belíssimo trabalho. Um prazer muito grande ter aqui, obrigado. O prazer é todo meu, imagina, um grande privilégio estar aqui contigo aqui, já viemos conversando e nos entendendo bastante, temos muita coisa para trocar ainda, com certeza. Sem dúvida, um assunto longo e apaixonante. A gente vai para aquele nosso momento de sempre, de todo domingo, cevar a palavra, mas já que o Luiz Fernando falou nesse negócio de montar a cavalo, solta o meu gateadinho, vamos ver se a rédea dele está arrastando no chão ou se está bem posta. O gaúcho da Banda Oriental do Uruguai é um gaúcho real, concreto, que corresponde a um modo de vida em um habitat, um lugar social, cartografável, um lugar de trabalho e sobrevivência. O lugar social do gaúcho não pode ser o de causos, galhardia e brilhantismos de caráter, e sim o de relações em movimento.
Que coisa mais linda, que lindo retornar da nossa paradinha, do nosso intervalinho de sempre, com essa presença, com essa música que inundou aqui a nossa beira de fogo. Que prazer, que alegria. Olinda Alessandrini, obrigado. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada por estar no teu programa, Demétrio, especialmente porque somos companheiros, não é? No espetáculo Um Raio de Luz, que a gente faz sempre no final do ano, com o coral da PUC, maestro Márcio Busato e tantos colegas queridos. Então, é uma alegria estar contigo. Muito obrigada. É legal tu falares nisso, porque o Márcio, junto com o Daniel Torres, andaram por aqui, falaram de Missa Crioula, falaram de Navidad Nuestra. Mas agora tu começaste com algo que é uma provocação maravilhosa para o ouvido do sul da terra, porque nordestinos ouvirão algo familiar, milongueiros uruguaios ou argentinos ou rio-grandenses ouvirão algo familiar. Tem um monte de coisa guardada nessa grandiosa Chiquinha e nessa tradição fantástica que ela foi buscar. Fala um pouquinho do que tu fizeste aí. Pois é, a Chiquinha Gonzaga tem sido um assunto assim bastante interessante para mim. Eu tenho feito recitais performáticos, contando a vida da Chiquinha, contando sobre a obra. E esta música, em particular, se chama Gaúcho. Originalmente era intitulada Corta Jaca. E foi um escândalo. E foi um escândalo, vou contar por quê. A Chiquinha sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Então, ela era pianista, compositora, professora, trabalhava em grupos de chorões, escreveu operetas, tocava à noite nos teatros. E ela tinha uma amiga muito querida, uma amiga muito chegada, que era caricaturista e que era casada com o Hermes da Fonseca, que era presidente do Brasil. E então, a Nair de Tefé tinha aulas de violão, e o professor de violão deu essa corta-jaca para que a Nair de Tefé tocasse. Outra super avançada, tu imagina uma cartunista naquela altura. Sim, né? E ela era também a segunda esposa do Hermes da Fonseca, eles tinham bastante diferença de idade, ela era bem mocinha, e ele já era uma pessoa de mais idade. Mas aí, o que aconteceu? Eles iam fazer a festa no Palácio do Catete de despedida do presidente. Ele estava, digamos assim, ele ia passar o cargo para um novo presidente. E no Palácio do Catete sempre eram convidados, então, embaixadores, empresários, políticos. E eram tocadas, na parte musical, eram tocados compositores europeus do século XIX, Liszt, Chopin, Debussy. E, de repente, a Nair de Tefé disse, não, então, nessa recepção, nós vamos incluir música brasileira. E eu vou tocar a corta-jaca da Chiquinha Gonzaga. Bom, foi um escândalo, quer dizer, primeiro no violão. Olha que loucura. Primeiro foi assim, aquele aplauso, todo mundo muito interessado na música de raiz, na música popular brasileira, mas foi um escândalo. E o Rui Barbosa, que era presidente do Senado, fez um discurso dizendo que era uma música de baixíssimo nível, que onde é que já se viu colocar no Palácio do Catete essas músicas e tal. E a Chiquinha ficou muito feliz, porque ela disse, bom, o homem mais inteligente do Brasil está falando sobre a minha música, então é sinal que eu devo ter feito alguma coisa interessante. E lógico que daí ela trocou o título para Gaúcho, provavelmente porque o Hermes da Fonseca era gaúcho, então, de repente, foi uma homenagem ao presidente. E aqui não tem jaca, né? Quer dizer, eu não sei, eu nunca vi. Essa coisa, o corta-jaca não seria muito gaúcho. Então, já deu uma mexida de latitude importante. Exatamente. Já uniu o Rio Grande do Sul com o Nordeste de uma maneira muito linda. Então, imagina que doideira é isso. De quantas décadas a gente está falando antes de um Villa-Lobos, por exemplo, que consegue, em algum momento muito posterior, colocar num lugar de dignidade as coisas de raiz popular, né? Sim. Duas mulheres fazendo uma provocação desse tamanho, que maravilha, né? Mas essa coisa rítmica que a gente comentava um pouco antes, né? Que aí dentro dá para escutar embriões de milonga, ou embriões ou parentescos, embriões da ideia de que vem antes, eu acho que até a ideia de embrião não é totalmente fora do contexto, porque assim, tudo começa, na minha opinião, né, existem vários musicólogos que têm
opiniões assim mais elaboradas. Na minha opinião, as coisas são muito simples. Existe a habaneira, que veio de Havana, de Cuba, foi transferida de volta para a Espanha já com alguns molejos, alguma sensualidade. Originalmente, ela era uma contradança espanhola. Bom, depois a habaneira, então, vem aqui para o Brasil e para a América do Sul, e aqui no Brasil ela vai acelerar e o mesmo ritmo da habaneira é usado aqui na Chiquinha. Então, a habaneira seria isso, né? Esse seria o ritmo básico de uma habaneira. E a Chiquinha coloca esse ritmo mais rápido, assim como outros compositores. E a mesma habaneira aqui no Rio Grande do Sul e no Prata, Uruguai e Argentina, vai se transformar na habaneira e no tango. E porenche, como diz o povo, porenche aquele compasso né, exatamente, coloca mais notas, digamos assim. Né? E até, de repente, ela fica mais arrastada. Né? Então, quando ela fica muito arrastada, ela é aquele tango pesado. Basicamente, eu acho que esse seria a base de todas essas manifestações rítmicas e populares que vão surgindo aqui no Sul e, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, na Bahia. A gente tem no Rio Grande do Sul um ritmo super popular, que se chama, super rural também, que se chama vaneira, que evidentemente é daí, e que depois tem uma derivação, que é o vaneirão, que é mais dançante, enfim, mais marcado. Para que vocês tenham uma ideia de se isso era popular ou não, o meu pai, quando era solteiro, gostava de um baile, tinha um cavalo que chamava vaneira. Ah, é? Olha só. Tinha um cavalo, que levava era ele para o baile. O tordilho se chamava vaneira. Teu trabalho sobre a Chiquinha. Tem aqui uma bela de uma cria, deixa eu mostrar para o pessoal, né? Abram alas para a Chiquinha Gonzaga. Aqui tem um pouco desse repertório. Vamos ver se o pessoal pega aqui para nós. Hoje em dia, CD já é uma coisa que está fora de contexto, mas o repertório todo está no Spotify. São 20 e poucas peças da Chiquinha Gonzaga, incluindo valsas, incluindo um shot, uma mazurca. Então, essas valsas europeias que iam se abrasileirando, essas danças europeias que iam se abrasileirando. E a Chiquinha tem uma produção enorme, né? Então, eu gravei no CD uma seleção dessas peças. Sensacional. Porque quando tu falas em apresentações performáticas, tu pega um pouco esse personagem dessa criadora, dessa referência de música e de feminino no país. Né? Sim, eu vou contando a história da Chiquinha misturada com a história do Brasil, falando não só sobre as conquistas, mas também sobre as dificuldades, sobre os sofrimentos que ela teve durante a vida. E, como eu sou muito corajosa, eu boto cachinho e roupa de época. Que barato. Eu me divirto, acho que mais do que as pessoas. Mas espetáculo é espetáculo. Claro, a gente colocar curte. em cena essas coisas. Quando a gente pensa em outros trabalhos teus, eu comecei a te escutar, principalmente com o Pan Piano, né? E tem uma coisa, pode parecer bairrismo isso, enfim, eu fico cuidadoso pelo fato da gente estar sendo assistido pelo país inteiro para não parecer bairrista, mas a gente é meio bairrista mesmo. O sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, tem uma característica muito de transição, né? Claro que todos os lugares têm, mas aqui a gente sente com muita clareza a mudança de um clima, a mudança de uma fitogeografia, de uma paisagem, a mudança do idioma, da musicalidade, enfim, a gente sente isso com muita clareza. E quando tu te debruçaste sobre as coisas hispano-americanas e latino-americanas em geral, né, puxa, tu és a prova de que essas coisas não deixam de ser brasileiras e nem o contrário. Mas acabam sendo linguagens que nem sempre são idênticas, nem sempre são a mesma. Exatamente. O teu trabalho na Missa Crioja é o trabalho imaginem,
a Olinda senta no banco do criador da Missa Criolla, porque Bah! Ariel Ramírez ficava ao piano, Ele justamente e tocava acompanhando, lindamente. executando junto à obra que era de criação dele. Uma responsabilidade enorme. É, Né? é. Como é que foi essa chegada na Missa Criolla? Bom, eu comecei a me apaixonar pela Natividade. Natividade Nuestra. Navidade Nuestra. Navidade Que é Nuestra. fantástica. Eu comecei a me apaixonar pela Navidade. Tem um verso na peregrinação que o verso diz que a Nossa Senhora era uma pombinha assustada, uma palomita assustada. Isso me deixava muito emocionada. Aí, depois da Navidade, eu fui, então, me apaixonar pela missa crioula, crioja, né, como se diz, e quando o Márcio me convidou, realmente eu fiquei assim bem entusiasmada e ao mesmo tempo preocupada no sentido de corresponder a essa linguagem mais popularesca, mais de raiz, mais de países, de culturas próximas, mas ao mesmo tempo diferentes. E quando eu vi que o grupo eram vocês, o Demétrio, o Bebeto, o Daniel e o Ricardo Arenhardt. Mas quando eu vi que o grupo era assim, e é um grupo em que a gente tem tanto afeto uns pelos outros, e o coro da PUC também nos recebe tanto com tanto carinho, aí eu comecei a criar mais coragem, digamos assim, para colocar alguma coisa da minha interpretação nessas partituras de piano do Ariel Ramírez, que foi um grande músico, um grande pianista, e uma pessoa assim, muito interessante do ponto de vista musical. Pois é, isso é muito legal, porque agora tu me fizesse lembrar uma coisa muito bonita, porque como eu cumpro nesse espetáculo uma função de apresentação, de explicar algumas coisas, fazer uma pequena roteirização, contextualização, eu estava bolando esse texto de uma forma meio improvisada, como eu gosto de fazer, sem muito roteiro. E aí tu disseste: comenta aquilo de palomita assustada, grillo sin sueño, que está nessa letra. Tu me pediste isso e eu coloquei. Foi na primeira apresentação, já faz alguns anos. Isso mais aquele acompanhamento, o início do piano é muito lindo, né? É uma ingenuidade, é uma transparência. Eu me arrepio cada vez que eu toco. Profundamente folclórico, né? Exatamente. É uma hueja pampiana, um formato extremamente caro, aquelas regiões ali pampianas da Argentina. Vamos seguir um pouquinho com algo que tu queiras mostrar, para a gente aproveitar e fazer a nossa diluição de fronteiras que a gente gosta. É um território só. Coisas brasileiras, coisas argentinas, coisas hispano-americanas, coisas latino-americanas em geral. Então, já que a gente está falando em pampiano e pampa, eu vou tocar El Bailecito, de Carlos Guastavino, que é exatamente dentro dessa linguagem que mescla Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, através dessas fronteiras que não existem, são fronteiras abertas, né? Entardecer, pôr de sol, solidão, noite estrelada, silêncio, longas distâncias, tudo isso fica imerso nessa música. Grandioso Guastavino, compositor argentino, e o Bailecito, um ritmo folclórico já bem do ambiente andino. Muito bonito. Vamos conferir.
É magnífico, porque da mesma maneira que na Missa Criolla, nós estamos falando de outro compositor, não de Ariel Ramírez, de Carlos Guastavino, mas essa roupagem pelo piano, pela formação culta do compositor e tal, mas de qualquer maneira todo o folclore está ali. Está todo um bailecito que costumam ser interpretados, sabem com o quê? Com flauta. Eu tenho aqui, em algum lugar tem uma aqui para mostrar para vocês, outra hora a gente mostra. A flauta aquela de taquara, que se chama quena, com um charango, que é aquele violãozinho que antigamente era feito com o casco do tatu, com alguma percussão por pessoas mestiças ou indígenas, puramente indígenas daquela região, e ele está inteirinho, com toda essa essência aí no marfim do teclado, como a gente dizia há pouco. Né? Isso é uma coisa interessante que me aconteceu, esse pampiano, porque o piano não é um instrumento característico do Pampa, não é um instrumento característico da região ali dos Andes. Ele é um instrumento pesado, difícil de carregar, quer dizer, o pessoal tocava instrumentos que pudessem ser levados de um lugar para o outro. Mas os compositores, digamos assim, os compositores mais acadêmicos, escreveram usando essas raízes, cada um no seu estilo. Então, o pampiano acabou sendo assim uma amostra das diferentes óticas, digamos assim, dos compositores sobre a música nativa, sobre a música da região, sobre a música cantada, tocada por instrumentos que fossem mais feitos assim com o que tinha à mão. Né? Tu mesmo falaste, o charango era feito com a casca do tatu. Por quê? Porque o tatu estava ali, eles usaram a casca, usavam a flautinha de cana. E agora o compositor leva para o piano esse clima, essa atmosfera. E isso é uma das coisas que me deixou muito fascinada. Eu continuo pesquisando sobre a música latino-americana. Acho que temos grandes riquezas ali. É incrível como também acontece o caminho oposto, em alguma medida. Bom, o próprio exemplo do charango, que vai imitar o violão ou as violas que chegaram aqui. Mas também muita gente no Brasil e no continente afora faz, por exemplo, violinos super rudimentares, violino com lata, com 3 cordas, com não sei o quê, com pau do mato ali, uma madeira do mato, porque viu um violino alguma vez, né? Também tem o caminho oposto. Sim, né? Sim, as coisas vão se mesclando, né? Isso é muito legal. O pampiano é lindo, né? O pampiano é lindo de capa, muito obrigada, nossa. Espetacular. A capa é uma foto do Leonid Streliaev, ele me deu de presente a capa muito do linda, CD. Eu gosto muito. É um espinilho, né? É um espinilho. Um espinilho florido. El aromo, dizem às vezes os argentinos. Pouca coisa mais pampiana do que um espinilho. É o espinilho florido. Em ouro, devolve... Como é que é o negócio? Devolve ao sol a luz que o sol lhe empresta. Enfim, tem uma poesia que diz que aquelas flores amarelas são o espinilho devolvendo em ao ouro sol a luz que ele recebe. Que lindo e como isso! Tem demais punhados pelo chão semeia. Porque quando a gente chega perto do espinilho, está cheio de florzinha. Chão, mas que lindo isso! É muito bonito. Isso aí é Romildo Risson, poeta uruguaio. É muito lindo, eu não conhecia. Pois em algum momento tu falaste de te aproximar de certos ritmos. São muitos. Então, daqui a pouco, tu chegar a conhecer uma chaja riojana, conhecer determinadas coisas, um taquirari, que estão presentes ali, por exemplo, na Missa Crioula, mas no teu trabalho permanentemente. Quer dizer, tu te interessaste por algo que, por mais formação que tu tenhas, por mais cancha que tu tenhas, te obriga a pesquisar. Te obriga a ser aluna. Claro, né? com certeza. E tu Isso pode é bom? ter Tu certeza. Gosta disso? Gosto. E eu gosto de aprender, eu gosto de curiosar coisas novas. E naturalmente, eu estou contando com a tua ajuda, não é? Para expandir os meus horizontes dentro dessa rítmica toda tão rica e que tu conheces tão a fundo. E por isso o teu elogio ao meu pampiano me deixa muito orgulhosa, porque eu sei o quanto tu conhece de música, especialmente da nossa música aqui. Isso é muito legal, porque é a visita do músico culto a quem lida de uma maneira intuitiva, né? E isso é essa retroalimentação, essa via de duas mãos que é espetacular, que é sensacional. É uma troca de experiências, eu acho que claro, isso faz de parte de linguagens. E quando eu te falo em formação, puxa, tu
tu gosta de ser sempre aluna, né? Porque tu tem uma formação e uma carreira já super sólida, super antiga. Como é que tu armaste o teu caminho de pianista? Olha, pois é uma pergunta interessante essa. Eu, na verdade, eu comecei de criança, como todo mundo, toquei com a orquestra sinfônica quando eu tinha 19 anos. O ano que vem vai ser celebrada a data, não vou dizer quantos anos faz. Mas que maravilha! E Já com depois, sinfônica com 19 anos, eu arrepio. Com a Orquestra Sinfônica de Porto Um Alegre. arrepiozinho deu. Pois é, e depois eu parei de tocar piano 7 anos, porque eu fui professora de matemática, fui fazer outra coisa. Mas não adianta, o vírus já estava ali dentro, sabe? Quando o vírus está na gente. Não escapava mais. E aí eu voltei começando a fazer recitais para alunos, recitais para jovens. Eu morava em Novo Hamburgo, eu fiz uma relação grande com todas as escolas da cidade, as escolas estaduais, escolas municipais. E fui começando a trabalhar nessa questão da curiosidade. Então, para fazer um recital didático, a gente tem que ter elementos que tornem interessante a música que as pessoas vão ouvir. Então, a gente ajuda o ouvinte, no caso, os jovens, ajuda os jovens a escutar de outro modo. E aí, como em Novo Hamburgo apareciam muitos músicos de origem alemã, eu comecei a fazer muita música de câmara, voltei assim aos poucos, né? As crianças foram crescendo e a minha carreira foi crescendo também. E eu sou muito de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, o Pampiano foi uma proposta totalmente diferente. As cirandas de Vila Lobos, que eu fiz junto com a Clara Pechansky e a Marô Barbieri, cada ciranda de Vila Lobos foi gravada no piano, e a Marô escreveu um texto a respeito da ciranda e a Clara fez uma gravura a respeito de cada ciranda. Nós lançamos um livro. Isso também foi um trabalho interessante. E de todas essas experiências assim de recitais didáticos, de comentários, eu acabei escrevendo para uma revista virtual, uma revista aqui de Porto Alegre, que foi virtual assim para qualquer lugar do mundo, escrevendo sobre música. E depois que terminou a pandemia, isso foi na época da pandemia, né? Foi uma das consequências positivas para mim. Apesar de todo o horror que foi, eu acabei escrevendo um artigo por mês, e esses artigos se transformaram num livro que se chama Notas em Pauta, e que eu estou lançando agora, mostrando encontros e desencontros entre pessoas, políticos, músicos. As pessoas foram até cansativas com o termo reinventar, me reinventei. Mas vocês já viram, quem está fiel, sócio-atleta, assistindo sempre o Cantos do Sul da Terra, já viram quantas pessoas vieram aqui e falaram do que criaram na pandemia? Realmente tem que pensar por esse lado positivo também, né? Eu acho Aconteceu muita coisa. Muita coisa melhorou, muita coisa nos fez criar novas ideias, novas práticas. Podes ver assim que as grandes programações de concertos, todos eles aprimoraram a parte tecnológica, som e imagem ficaram melhores. Então, eu acho que houve assim uma preocupação, especialmente nas artes. E o que mais chamou a atenção durante a pandemia é que as artes tiveram muita importância para que as pessoas mantivessem o equilíbrio. Todas as artes foram importantes e foram muito divulgadas e muitos, como se diz, no próprio YouTube, o número de pessoas assistindo aquilo transbordava de gente assistindo concertos, vendo exposições, falando sobre arte, e eu acho que isso ali foi uma coisa positiva. As pessoas não só não deixaram parar o movimento do trabalho artístico, como realmente criaram um monte de outros caminhos, um monte de outras saídas. A gente, alegríssimo por ter a Olinda aqui em pauta conosco, na beira desse fogo. Obrigada, o prazer é meu. O tempo nos pegou. Muito obrigado. Imagina, eu é que agradeço a todos. E quem sabe a gente termina com uma música. Eu vou tocar um dos hits assim, brasileiros, que é o Odeon do Ernesto Nazaré. Ah, que lindo. Né? É um chorinho brasileiro, um tango brasileiro, para encerrar o programa. E muito obrigada. Nós que agradecemos. Sempre um prazer. Vamos encerrando, então, ouvindo a Olinda Alessandrini um pouco mais. A gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.